Veja aí. Fala, meu povo, estou com convidada muito especial aqui hoje. Oi, oi! Vivian Salas. A gente já tinha começado, mas por alguma razão não tinha funcionado. Então você que está escutando agora, já, muito bem, já comenta aqui embaixo. Meu time falou que está tudo bem, mas comenta que você está ouvindo a gente. Então, nos desculpe por esse pequeno atraso, mas estamos aqui agora com você. Qual que é a promessa de hoje? Promessa de hoje é que você vai sair daqui com a sua mente desbloqueada para a produtividade. Como que isso vai acontecer? Eu e Vivian Salas estaremos aqui nesse papo, onde eu vou tentar ao máximo ser você. Vou tentar fazer perguntas que possam nos ajudar. Mas por alguma razão, se você que estiver aí eu não fiz a pergunta que você quer, você pode perguntar aqui no YouTube, que nós vamos respondendo em algumas pausas, certo? Perfeito. Então o tema de hoje é desbloqueando a sua mente produtiva e nós vamos falar aqui de uma forma que nunca foi falado, que inclusive vamos colocar questões de temperamento nesse jogo. Adorei, adorei a mistura. Muito bom. Então tá bom. Muito obrigado, Vivian Salas, por estar aqui conosco. Eu vou apresentar esta mulher, mente brilhante, que está aqui na minha frente, porque o currículo dela é gigante. Eu vou tentar falar de alguma forma direta para você. Ela é empresária, tem pós-graduação em liderança e gestão de pessoas e já ajudou milhares de pessoas a conquistar muitas coisas na vida. Sou psicóloga. Grandes conquistas. E é psicóloga também. Então, meu povo, muito atendimento. No meio do caminho vai saindo algumas coisas sobre ela, tá? Mas o foco você aqui hoje, para você sair daqui com a mente destravada. Então já pega seu celular e já encaminha esse vídeo para outras pessoas que possam gostar de produtividade e que precisam assistir esse vídeo. Fechou? Perfeito. Muito bom. Então vamos para a primeira pergunta, que a primeira pergunta é: existem produtividades diferentes? Por quê? Porque eu vejo que tem um mundo de gente que está sempre ocupada e não conquista muito, e tem gente que nem necessariamente está sempre ocupada, mas conquista muito. Eles têm produtividades diferentes? Existe isso? Como que é? Para a gente entender isso, sim, as pessoas estão executando dessa forma. Acreditam que tem que executar muito, acredita que isso vai levar a resultado, tem que fazer mais rápido, tem que se organizar mais, tem que se sobrecarregar de mais tarefas. Eu costumo dizer que tarefa não é a produtividade, gestão de produtividade não é por tarefa, é por resultado. O resultado é o destino, a tarefa, ela é o caminho. Certo. Entendeu? Então isso é muito importante. Mas tem gente que, não, ok, eu vou fazer intervalos, eu vou meditar, eu vou fazer isso, mas de repente pode ir para o outro extremo, aonde não perde o foco, fica distraído demais, ocioso, sabe? Aquele ócio negativo. E aí se perde do seu destino de resultados na vida. E aí tem aquela sensação que passou o tempo, onde eu cheguei? O que eu conquistei, né? Tá. Então tem isso. Tem pessoas executando, vivendo a vida assim, e tem pessoas também vivendo com muita ocupação. Não param, né? Acorda cedo demais, dorme tarde demais e acha que isso é uma medalha. E não é uma medalha, né? Eu, como psicóloga, principalmente, na minha função, né? No meu, vamos falar assim, na minha promessa, né, que eu fiz na minha profissão, é cuidar da saúde mental. E cada vez mais as pessoas estão mais doentes, mais ansiosas. As pessoas estão deixando a sua promessa mais difícil para você. Onde tudo deveria ficar mais fácil, está ficando mais complexo. Exatamente. E aí aonde a pessoa pode estar com uma agenda super ocupada, ter feito check em todo o checklist, mas ela teve perdas. Ela está pagando um preço alto. Tá. Eu quero trazer uma bandeira aqui, porque quando nós falamos sobre produtividade, muitos caminhos são pensados nessa hora. Eu quero que nesse momento você fale o que é esse episódio e o que ele não é esse episódio, para as pessoas que estarem assistindo lá
não esperarem X coisa ou esperarem outras coisas, mas quem ficar aqui realmente vai destravar. Pode ser? Pode ser. Vamos começar com o que é esse episódio. Tá. Pedro, eu desde quando eu fazia palestras, comecei as palestras, eu sempre dizia que as pessoas esperem transformação e desbloquear a mente. Certo. Porque essa é a chave para abrir a porta. É despertar, é enxergar. E tem muita gente que está cheia de conteúdo, mas não está desperta, entende? Então, assim, o que eu quero trazer aqui é mais transformação. Boa. Fechou? E o que não é, o que a pessoa não pode esperar desse episódio aqui? Ai, aula. Não vou dar aula. Não vai dar aula. Boa. A aula tem no Instagram dela, tem no YouTube dela. Isso. Hoje vai ser muitas diferente. aulas de curso, isso. Fechou. Muito bom. Então vamos lá. Nós já sabemos que existem produtividades diferentes agora, mas baseado em um está olhando por tarefa e outro está olhando para resultados. Perfeito. Basicamente, isso já muda um grande jogo aí. Exatamente. Nos dá 2 parâmetros, 2 direções. Né? Me dá benefícios de você começar a olhar, então, a vida sobre resultados. Bom, primeira coisa, assim, é importante, a pessoa quando ela tem o hábito, né, ela está muito ocupada, ela vê benefícios também nisso. Uhum. Então, assim, primeiro eu tenho que contrastar com aquilo que ela está perdendo, entende? Tá. Pra gente entender o benefício para ela poder virar a chave, para ela ir para outro lado e poder equilibrar isso também, né? Porque não é nem 8 nem 80, a gente tem aí 72 níveis aí de produtividade, né? Tem hora que sim, a gente vai mais devagar, tem hora que sim, a gente vai mais rápido, mas no geral é importante a gente chegar aí no final do dia e perguntar: que resultado que eu cheguei? O que eu tô conquistando? Né? Então, assim, o benefício é tranquilidade. Tá. Eu acho que é o mais alto valor de uma produtividade, é ter tranquilidade. É você ter paz, é você estar calmo, apesar das circunstâncias. Por quê? Porque eu posso estar em movimento, mas isso não significa progresso. Nem toda pessoa que está ocupada, ela está progredindo. Alguém aí se identificou com isso? Onde se vê muito tempo ocupada no dia a dia, talvez durma à tarde, talvez acorda cedo demais, tenha 2 empregos, ou tenha 2 empresas, ou enfim, tenha muitas coisas acontecendo e no fundo acaba o dia, ou o mês, ou o ano e vê que as metas não foram cumpridas? Comenta aí se você se sente assim. Cara, eu tive me lembrei aqui, né? Entrou aqui um pensamento intrusivo. Não, mas uma lembrança boa, né? Tá. Uma satisfação que eu tive de uma mentoria que eu fiz. Hoje ele mora na Alemanha, tá super bem. Veio para cá pro Brasil, né? Trabalhar numa multinacional e isso há uns 15 anos atrás. Tá? Foi, assim, um dos meus maiores desafios, porque quando eu soube que ele era um diretor e tal, eu falei, nossa, e há 15 anos atrás eu tinha menos experiência do que hoje. Então, para mim foi assim, nossa, o cara é super ocupado, ele deve dominar muita coisa, com muito conhecimento, né? Como que eu vou ajudá-lo nessa mentoria? Vou me colocar à disposição aqui. E ele veio por quê? Qual era a queixa dele? Vivian, tiveram que me tirar de ambulância do meu trabalho. E ele teve pré-infartos, ele teve situações de pré-infartos, e ele teve situações assim de que a saúde dele estava em jogo, né? Aí a gente fez um trabalho e ele revisou toda a vida dele, sabe? Às vezes a pessoa, né, nesse caso, você comentou aí, tem pessoa que tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, ok. Mas eu falo, gente, de cadeira, cuidado. Né? Porque o volume e propriamente a adrenalina, o cortisol também, ele é adicto. Você vai se adaptando ao estresse, né? Tem gente que já se autotitula, eu sou estressada.
já, né? Por quê? Porque isso é talvez uma medalha de sucesso. Tô cansada, Pedro. Parece uma medalha de sucesso, Aham. né? Mas será que é? Então, essa pessoa, quando chegou lá, ela tinha escalado um sucesso de trabalho, ela já não tinha para onde ir, a não ser já se tornar já do conselho, enfim, da empresa. Uhum. Mas ele tinha negligenciado ele próprio. Né? Certo. Entendeu? Uhum. Então, assim, o benefício é realmente você tá percebendo como que tá minha mente. Eu tô conseguindo dormir? Uhum. Eu tô tendo algum sintoma estranho? Meus relacionamentos estão ok? Alguém respondeu não pra todas. Eu tô com muita coisa, uma pilha de pendências. E parece que quanto mais eu faço, mais eu acumulo pendências. Parece... Contraintuitivo, Exatamente. Aham. Né? Então é importante olhar para você e começar a pensar no que você está perdendo, para depois a gente caminhar para o benefício de uma vida produtiva. Boa. Você falou 2 vezes já sobre o que eu estou perdendo. E também quando nós estávamos falando antes, no momento, com relação ao que estamos perdendo. Que é muita gente, e eu me incluo em várias áreas, não necessariamente em uma específica, mas quando a gente faz uma coisa, nós estamos deixando de fazer outras. Então é comum isso, porque é uma escolha fazer X, Y não acontece. Se eu estou viajando para algum lugar, eu não estou indo para outro. E se nosso padrão do dia a dia é fazer X coisa que é muita tarefa ou pouca tarefa, os extremos, alguma coisa está ficando na mesa. E se a gente não tem uma consciência, não está assistindo isso aqui, não tem uma conversa com você, acaba que a gente não sabe o que a gente está deixando de fazer ou receber fazendo sempre a mesma coisa. Então você falou pela segunda vez isso. Queria que você trouxesse do que você vê do dia a dia dos seus clientes, pacientes, alunos, o que você enxerga realmente que chega para você, um tipo de pessoa que ele está vendo X e quando você mostra o outro lado, o que ele vê, o que acontece. Então, normalmente, quem chega para você, o que essa pessoa está enxergando, que ela não está... De um lado ela enxerga, do outro ela não está enxergando e isso está prejudicando a vida inteira dela dali para frente. Perfeito, perfeito. Bom, eu te falei que tinha um elemento antes, né? Antes de começar aqui, tem um elemento surpresa. Tem um elemento, né? Porque eu não vim aqui para falar o óbvio. Uhum. Eu não vim aqui para trazer a produtividade, já sei, vai falar de performance, vai falar de organização, de agenda, de planejamento. Isso é muito óbvio, a gente tem muita literatura para isso. Mas tem algo que a gente está deixando de ativar. Né? E no trabalho, na minha metodologia, que é TCDA, né? Um acrônimo aí de um processo da minha metodologia, a primeira coisa, e assim, eu costumo assim, já perceber nas primeiras sessões, quando eu tô com a pessoa, que ela vai já evoluindo. Por quê? Porque eu começo com a consciência. Com ter consciência. E aí vai ser importante, eu aprendi isso quando realmente você para olhar para você. A gente costuma muito terceirizar o que tá ruim, as coisas. Nossa, porque o trânsito, pô, isso aqui, isso ali. Pô. Mas, foi fulano que me pediu muita coisa. Peraí. Vamos praticar autorresponsabilidade? Então, assim, quando eu comecei a aplicar isso, autorresponsabilidade, ou seja, esse olhar para dentro, e isso demanda, às vezes, um silêncio. Por quê? O ativismo, ele rouba a sensibilidade. O silêncio é muito importante. Você ouvir o seu self-talking. A gente tem um diálogo interno absurdo aqui dentro. Uhum. E às vezes a gente não conhece as vozes mais imperantes da nossa mente. Né? Tá, então ativa a consciência. Ativar a consciência é muito importante. Tá, você pegou um ponto muito interessante. Eu não falaria sobre isso aqui, mas sobre vozes da cabeça. Às vezes, vozes da cabeça é um piloto automático. Quando que você, quem está com isso, quando que ela entende que aquilo é consciência e não é um piloto automático
para que ela tenha consciência de si e não consciência de um piloto automático? Bom, o piloto automático, a gente vai falar que é mais de 90%. Certo. Porque o inconsciente, ele está regendo a nossa vida o tempo todo. Uhum. Eu costumo dizer, nós não somos seres humanos. Assim, vivendo uma experiência de lembranças, desejos, medos, sonhos. Não. Nós somos seres primeiramente espirituais. Tá. E é esse intangível que Jung trouxe, né, junto com Freud, esse mundo invisível, aonde nos motiva, aonde nos trava, aonde vai gerando uma série de questões nossas, traços nossos. Uhum. Nessa tomada de consciência sobre isso, que é o quê? É o ato de perceber, é o ato de clareza. Né? Então, o que está no automático, se isso está me prejudicando, e aí é a autorresponsabilidade, essa meia-culpa, Uhum. né? Porque geralmente eu vou com uma queixa. Eu não tenho tempo. Isso aí é um... Quando chega pra você, por exemplo. Tá. Eu não tenho tempo. Uhum. Né? Então, assim, eu achei super legal. Hoje eu vi um Reels da Mari Ferri, e ela colocou alguma coisa descascando ali, sei lá, um movimento estranho. E eu, de fato, eu fiquei ali. E aí ela vem, você tá com tempo, né? Então você vai ter tempo de beber uma água agora, né, e tal. Então, assim, e de fato é isso. Porque não é a falta de tempo. Isso é errado. Uhum. É o excesso de distração. Compreende? Então... Porque todo mundo, o paciente que falou que não tinha tempo anterior também tinha o mesmo tempo que o outro que falou que não tinha tempo naquele momento. Nós temos os exatos 24 minutos, 86.400 segundos no dia. 24 horas, aham. Tá? Certo. Então, nós estamos vivendo, nós temos o mesmo tempo. Né? Então, quando você fala o que a gente perde, né? A gente não perde tempo. Eu costumo dizer que cada fração de segundo, minuto é um pedaço da vida. Uhum. Não tem como eu guardar 2 horas hoje para deixar para amanhã. Podia, mas não tem, né? Uhum. Tem como eu fabricar mais 2 hoje? Não tem como eu parar? Opa, para tempo. Não tem, né? Só lá no filme Só Clique. Não é? Uhum. Então, assim, não tem como. E aí, quando a gente começa a entender isso, gente, isso não é para gerar ansiedade, é para gerar consciência. Porque a consciência é o ponto de partida da mudança da individuação. E nós praticamos muito pouco individuação. Muito pouco, né? O que você faz quando alguém chega e você vai no primeiro ponto, que é consciência? Porque, assim, eu já tive esse momento de pensar, eu tô perdendo 5 segundos, tô perdendo 10 segundos, tem alguém no Japão fazendo alguma coisa mais rápido que eu, e aí realmente dá essa ansiedade. Então, pra gente não deixar esse gostinho de ansiedade, conta o que você faz no momento que a pessoa chega pra você e você fala assim, pronto, primeiro passo aqui, você que não tem tempo, primeiro passo é consciência. Vamos tentar trazer um exercício, alguma coisa? Um exercício importante, vai ter maus hábitos que vai ser importante suspender. Um deles é se comparar aos outros, né? Então, quando eu estou ali me comparando, que, nossa, fulano tá fazendo isso, ciclano já fez tanto isso. Opa, eu tô me comparando. Uhum. Entende? E a comparação é o berço do fracasso. Por quê? Porque a jornada é única. A pessoa não começou onde você começou e não vai terminar onde você quer terminar. É única. Uhum. Né? Então, nós somos realmente icônicos, nós somos pessoas assim que cada um vai cumprir seu propósito, vai fazer acontecer, mas quando a gente se distrai, se comparando, que é muito natural do ser humano a gente se comparar, mas se a pessoa se habitua, vira um péssimo hábito. Né? E aí aonde ela vai ser importante ela suspender isso. A hora que ela começar a se comparar, não, ela vai ver o que ela está progredindo. Não é
nossa, me falta tanto. Não, é olhar para trás e falar: caramba, eu já dei 2 passos. Porque isso é combustível. Uhum. Isso é importante para ela começar a produzir, a entregar resultado, a se motivar pela vida, né. Porque, como eu falei, são pedaços de vida. E eu deixo na mesa a vida. Então é muito importante a gente fazer trazer essa equiparação de tempo e vida, né, porque você perde tempo, você perde vida. E muita gente, às vezes, só vai dar valor para o tempo quando saber o preço dele, né. Eu tenho uma brincadeira, Pedro, assim, uma brincadeira, assim, de falar do preço do valor, né. Uhum. Então o valor do tempo, 1 ano, quanto vale, Pedro? Quanto que vale 1 ano? Hã? Quem vai responder isso pra gente é uma pessoa que, poxa, perdeu 1 ano na foi reprovado por 1 ano, um aluno. Ele vai saber dizer o valor de 1 ano. Ele Uhum. vai sentir isso lá dentro, né. O valor de 1 mês, né. Quanto que vale 1 mês? Vamos perguntar pra uma grávida, né. O que é 1 mês de gravidez? Cara, são muitas transformações. Uhum. Vamos perguntar, o valor de 1 semana. Um jornalista que não conseguiu fechar uma matéria, né, 1 semana perdeu aí a matéria. Uhum. Um dia, pergunta para um trabalhador o que é, né, ter ali um dia descontado na folha dele, né. Vamos falar 1 hora. Sabe aquela pessoa que quer se reencontrar, aquelas 2 pessoas querem se reencontrar? Cara, eu não vi a hora de estar aqui. Pra mim essa 1 hora teve muito valor. Tá entendendo? Total. Aham. Quanto que vale 1 minuto? Né. Vamos perguntar pra quem viu o gate lá, o portão no aeroporto fechar, né. Por 1 minuto eu perdi meu voo, fechou. Nossa, essa pessoa ela vai te falar o valor de 1 minuto, né. Uhum. 1 segundo, quem já se desviou, já teve uma situação de um acidente, que se livrou ali. Nossa, sabe o que vale 1 segundo de ter poupado a vida, né. Nossa, tem como a gente valorizar 1 milésimo de segundo? Tem. Vamos perguntar para um atleta, um maratonista, Uhum. que chegou em 2º lugar? Preparou 4 anos e chegou em 2º lugar. Aham. Total. Por milésimos. Então, assim, cada gotinha, Pedro, tem seu valor. Só que, infelizmente, o ser humano aprende muito com a dor, quando ele vê o preço daquilo. Daquele 1 minuto, daquela meia hora. Então, assim, quando a gente dá 1 hora para o outro, a gente tá dando um pedacinho da vida. E não tem esse lance de: "Ai, fulano me tirou 2 horas". Ninguém rouba tempo de ninguém. É a gente que dá permissão, né. Então isso é importante, galera, entender, porque ninguém vem aqui e fala: "Nossa, fulano me atrasou". Não. Você deu 20 minutos do seu tempo. Então, trazer essa individuação é um ponto-chave para a questão da tomada de consciência. As pessoas que te procuram para produtividade, eles veem que o dia deles não tem, que eles gostariam de fazer mais com o dia, ou eles estão reclamando que tem gente pegando o tempo deles? Na sua maioria. Olha, tem a engrenagem, né, onde, não deu tempo, tem coisas que o outro não sabe fazer. Aí a gente envolve várias outras necessidades, né, pra poder. Eu te pergunto isso pra gente pegar o maior valor desse episódio do seu tempo aqui, pra entender se é melhor a gente ir pro caminho dos Temperamentos. como falar não, Opa! ou é melhor como você gerir o seu próprio tempo independente das outras pessoas, porque hora ou não vai aparecer alguém te pedindo alguma coisa, e tudo bem você falar sim, desde que o resto do seu dia esteja bem organizado, porque também não falar não e o seu dia também não está bom, bem organizado, é um problema. Qual que é o caminho que você entende que na regra vem mais pra você? Alguém que tem problema em dizer não e ser tomado o tempo, ou uma pessoa que realmente nem sabe fazer nada com o dia dela de forma que vai chegar no resultado que ela quer? Só pra gente entender que caminho que a gente vai aqui nesse papo. Bom,
A pessoa... Eu acho que a gente pode falar aqui do não, que eu acho que é bem É curtinho? focal, sim. O dizer não passa por um autoconhecimento. Então, Tá. assim, se a gente não reconhece na gente que talvez tenha uma agradabilidade, se existe uma falta de pertencimento, se eu tenho me sentido inferior. Então, é importante esse autoconhecimento para descobrir as fraquezas, e nós temos forças, mas temos fraquezas. A hora que a gente vê as fraquezas, opa, elas estão atrapalhando minhas forças. Então, a partir disso, ela desperta a consciência. Ok, agora vamos praticar. Porque não adianta eu falar para você, Pedro, faz isso, faz isso. Sim ou não, que a gente sabe tudo o que fazer. Né? Assim, a maioria das coisas, né? A gente sabe. Mas o fazer, antes do fazer, eu tenho que realmente absorver, tomar consciência. Então, assim, primeiro passo. E aí, o praticar o não, que é um não que faz bem, né? É um não saudável, é simples. Né? Eu costumo resumir em 3 passos. Né? Então, assim, você vai, obviamente, começa já dizendo o não de forma educada, né? Sem muita justificativa. Hoje eu postei lá aquela trend do chique lá, eu acho chique gente que, né, diz não e não justifica tanto, né? Sem muita justificativa, então é não, mas depois você vai dar uma satisfação, que é diferente de justificativa. O que é diferente? Por quê? Porque justificativa é para você fugir da responsabilidade. Certo. É gerar mais pendências, Uhum. né? E não é sobre isso. É sobre você considerar o relacionamento, porque a gente está interligado. Principalmente equipes, times, família. Uhum. Então, assim, é muito importante eu explicar para o outro da satisfação de mim. Certo? De mim. E depois eu negocio. Então, não educado, Vamos de falar boa. que você não topou vir pra cá, tá? Beleza. Vivian, eu quero que você seja minha convidada pro próximo podcast. Você topa? Cara, infelizmente, eu não posso. Eu tô nessa data com um compromisso e vai estender até a noite. Mas olha só, eu posso na outra semana, se for possível para você, e até posso te indicar alguém para ir no meu lugar. Top. Tudo bem? Pronto, dei os 3 passos. Boa, excelente. Um não leve. É porque eu me coloquei no lugar de te receber, de fazer o convite, recebeu ou não, e foi ok, foi até legal Ok. o final que ainda subiu. Né? Massa. Então, dito então sobre o não, como falar não, que eu acho que é bem válido. Assim, eu estudo para estar aqui, para fazer perguntas para ela, mas eu quero que isso seja valioso para você, então por isso que eu pergunto. E a galera fez pergunta? Se é uma coisa que tem valor aqui ou ali. Então, já conseguimos colocar até os dois, porque ela foi enxutíssima em falar não. Aí. Boa, eu vou abrindo aqui, vocês nos comentários aqui. Fechou, meu povo? Estamos ao vivo com vocês. Ô, Tony, amo o trabalho da Vivian. Sou impactado pelo trabalho dela. Boa. Oi, Flávio. Boa. Nossa, admiro muito ele. Ele é um que os dois conhecem, né? Isso é massa. É um dos convidados que chamar ele aqui, Pedro. Nossa, ó, o Tony. Top. Eu acho que eu já chamei, inclusive. Mas chegou o momento de você topar. Isso aí. Eu vou te chamar novamente. Aqui. Boa. Ih, meu Deus, fechei o... Meu Deus, desculpa aí, meu povo, que abriu. Aqui. Próxima, Carol Monachiesi, Vivi, maravilhosa. Ai, linda, saudade de você, Carol. Taila, verdade, vamos aprender, boa noite, adoro essa profissional. Taila, linda. Áurea, oi. Vivi é incrível. Beijo, Loli. Boa, meu povo, quem tá no Instagram, vem pro YouTube. Que a minha equipe, às vezes, ela fala aqui pra mim, mas no YouTube eu vou ler, certeza, tá bom? Verdade. Lorena, eu vou ter que ler mais baixo, porque, né? É minha mana, querida. Sua mana, na verdade, a produtividade é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a vida que nos deu cuidando de nossa saúde. E não conhecer, através da dor, o valor do tempo e das oportunidades mais simples. Nossa, forte. Bonito, não é?
Porque muita gente dá valor pro tempo quando começa a ganhar muito dinheiro, que aí vê que dá para comprar tempos mais baratos e não consegue voltar no tempo, então valoriza o tempo, ou quando a pessoa fica muito mais velha e ela acha que ela não tem condições de fazer um sonho que ela teve. Então esse é um momento também que as pessoas começam a olhar pro tempo diferente, né? Mas eu comecei a olhar pro tempo diferente quando eu tenho um amigo que ele é bem mais novo que eu, 10 anos mais novo que eu, e escreveu no braço dele, ele tá cheio de tatuagem, e uma delas é aqui, pra ele lembrar que é Memento Mori, que é quando você lembra da morte. E aí eu falei, mas por que você colocou essa parada na sua mão? Aí ele falou, pra não lembrar de não perder tempo com coisa errada. Boa! E aí eu saí muitas vezes com ele e eu vi que realmente ele é um cara que faz as coisas acontecer mesmo. Bem claro, né? Clareza. Consciência é tudo, a comparação é uma armadilha terrível da Tayla. Quer dizer, a Tayla que falou, não que ela seja teve. Lorena, o valor de 10 dias na UTI, boa, o autoconhecimento é libertador. Show de bola, meu povo, muito legal vocês participando aqui. E legal, né, o pessoal falando da experiência e tal, muito então, ó, já pode fazer perguntas aqui, que nós passamos da metade do episódio. Já? Muito louco, né? As coisas passam muito rápido por aqui. Quando a sensação, assim, de duas uma, né, ou porque o tempo tá passando rápido demais, ou porque eu tô muito distraído. Ou porque aquilo está sendo muito intenso. Né? Então, realmente, a sensação é... Pô, mas essa aí, teoricamente, como tá a tua água? Tem, né? Acabei de ver. Beleza. Tem. Eu adorei o chá, viu? Show, boa. Chá. Adorei. Gente, que charme. Adorei. Tem isso também com relação ao não ver o tempo passar, que acontece muito quando é no hobby, né? Por exemplo, eu tocava bateria, e assim, meus vizinhos viam o tempo passar. Eu não via esse tempo passar, né? Mas como que dá para colocar isso com relação ao resultado? Porque tudo começou aqui nessa conversa sobre resultado, certo? A produtividade nem vale a pena se você estiver fazendo coisas desimportantes. Coisas que você está enxugando gelo. Assim, no final do dia, você enxugou gelo e nada aconteceu. Como que a gente começa a olhar para o lado de resultados e fazendo de uma forma que seja uma paixão, assim como tocar bateria ou como algum hobby, que te deixe no movimento de fazer acontecer sem também ser alguma coisa estressante ou pesada demais? Bom, é muito importante a pessoa ter aí o planejamento, e principalmente o planejamento que a gente fala é exatamente o que eu estou fazendo. Por que eu tô fazendo? Porque planejar não é tipo, pus na agenda. Não é sobre isso. Tá. Isso é uma técnica, uma ferramenta de organização, ponto. Mas você planejar é você ir lá antes, né, de ter feito. Então você já foi, já entendeu tudo. Então com quem? É o 5W2H. Né? Então é why? Por quê? What? O quê? Where? Onde? When? Quando? How much? Vai custar alguma coisa? Né? Como que vai ser o porquê disso? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, assim, com quem? Vai ter alguém participando? Então, assim, quando você entende todo o cenário e aí já entrou, a probabilidade do cumprimento disso aumenta. Agora, quando é vago, eu te falo assim, depois a gente se fala. Quando você encontra com um amigo, não, beleza, depois te ligo. Depois a gente se encontra. Quando que chega esse depois? Agora, eu falei com o Otônio aqui, vou te chamar para você ser convidado aqui. Certo. Mas aí quando, né? Então, prazo é muito importante. Quando estabelecer prazo, o quê? O propósito. Né? Porque não adianta eu ter uma lista de coisas, mas se eu não sei para que eu tô fazendo isso. Se eu não tenho uma motivação, algo que realmente está ali me trazendo uma causa por viver aquele tempo. Né? Então, tem pessoas que focam no objetivo, mas não tem propósito. Não sabem o valor daquele fazer. Né? Qual vai ser o destino disso quando for feito. Então, é importante a gente fazer perguntas. O que eu estou adiando? O que eu estou conquistando? Que eu adiando tem a ver com desperdício, tem a ver com alguma coisa eu tô realmente ali no vácuo, eu não tô usando minha vida. Eu
Eu tô adiando. Então, o Certo. que eu tô fazendo? Né? Quando a gente fala sobre isso, nos meus exemplos aqui, quero viajar de barco para aquele lado ali da ilha. Tá. Mas eu não pus uma data e também não tô comprando meu ticket para atravessar, nada está acontecendo, e aí em algum momento passa 3 meses, 4 meses, 5 meses e você não viajou com esse barquinho pro lado de lá. Essa é a hora da pergunta, por que eu estou adiando? Aí você vai descobrir, por exemplo, que você tem medo de barquinho. Perfeito. É uma coisa desse tipo? Exatamente. Essas perguntas, porque as perguntas elas são, né, Sócrates já falava, né, que a maiêutica é muito importante. A gente deve se perguntar e fazer perguntas é a chave para libertar a consciência. Então, assim, eu provoco perguntas para a pessoa ir ativando a consciência, porque não sou eu que vou falar para ela. Uhum. É ela que vai dizer sobre ela. Quando ela se escuta falar sobre ela, isso já é uma cadeia aí, já subiu um degrau do ciclo da consciência. Né? Que aí ajuda também naquela parte dos pilotos automáticos. Porque se você Perfeito. pergunta e o piloto não sabe responder, provavelmente isso seja um piloto automático. Exatamente. Ah, massa. Pergunta. As perguntas socráticas, isso é muito importante, né? Então, assim, e a gente entender dos tabus também, né? Os mitos, as coisas que as pessoas falam, não tenho tempo, né? Não, a gente tem tempo. Né? Tá. A questão é, o que você vai escolher nesse tempo? Quais são as suas prioridades? E aí a gente vai bater e resvalar ali nos valores. Né? Porque se eu faço algo que para mim não é importante, para que eu tô fazendo? Né? Se eu tô fazendo algo para agradar alguém, para eu caber em algum lugar, para que eu tô fazendo? Né? Então, assim, realmente é importante ter ganhos, é importante a gente cumprir algo, dar um valor para o mundo, que é o nosso legado, a nossa missão, mas é importante também eu saber se isso não vai me prejudicar. É importante pagar os boletos, mas só são os boletos? Né? Importante os boletos. Mas né? tem um momento que desperta alguma coisa que muita gente deixa de lado por muito tempo e aí em algum momento ela quer retomar isso, e eu acho que é aí que entra Essa paixão, né? Que entra a parte da alta conquista, que inclusive é uma mentoria sua. É verdade. A mentoria Alta Conquista é uma mentoria que eu desenhei assim para a gente passar por várias etapas, né? Ela tem começo, meio e fim. E é muito legal. Tá lá no Hotmart, mas é ao vivo também. A gente tem encontros ao vivo. Tem um curso gravado junto com Isso. Com você em alguns momentos. Isso. Tem o ao vivo, a mentoria que eu tô disponível, meu tempo ali para a pessoa. Uhum. E tem toda a trilha do desenvolvimento da Alta Conquista. Show! Chegou o momento de nós falarmos sobre uma coisa muito importante, que talvez seja um dos seus vídeos mais visualizados de todos, que é sobre a questão de temperamentos, que as pessoas são apaixonadas por isso. E eu vou ser a pessoa mais aluno nível 1 aqui dessa história com relação a isso. Então, quando a gente foi construir esse episódio aqui, eu perguntei, né, o que você está fazendo, qual o tema que nós queremos falar, e ao mesmo tempo eu olhei isso lá no seu conteúdo e vi, cara, isso aqui tem alguma coisa. Será que essas coisas estão linkadas? E tem. Você disse que tem uma ligação entre a produtividade e também temperamentos. Conta pra gente, porque eu sei que tem muita gente que fica doida com essa informação, e talvez tenha algumas sombras, talvez tenha algumas coisas invisíveis que a pessoa não consegue ser produtiva porque ela é aquele tipo de temperamento. Faz sentido? Conta pra gente como que é isso. Faz sentido. Bom, o temperamento, a gente pode também nomeá-lo como humor, né? O temperamento é uma manifestação das emoções, né? É o que caracteriza o nosso aspecto emocional, né? Então, assim, tem todo um histórico do temperamento, porque veio através dos elementos, né? E entrou com um doutor. Elementos, fogo, água... Exato, o elemento ar fogo, água, água e terra, na ordem. Uhum. E é interessante que o primeiro médico, que foi o Hipócrates, né, o pai da medicina, ele pegou isso do Sócrates, do Empédocles, que foi o
Uau, teve caramba, tem vida, tem os 4 elementos, sem um, morreu vida. É verdade. Aí o Sócrates, nossa, tem ordem. Fogo, ar, água e terra. Tá. Aí veio Hipócrates. Será que dentro da gente, que tem vida própria aqui, tem esses 4 elementos? Será que eu vou achar? Aí ele pesquisou, estudou a água, o fogo e tal, e ele achou. Então ele achou o fogo em nós. Não é o fogo, literalmente, mas são fluidos corpóreos. Então achou primeiro a bile amarela, que é esse suco gástrico, né, que tende a ter essa cor um pouco amarelada, que é quente. Então o fogo, qual a característica máxima do fogo? Quente e amarelo avermelhado. Quente, ele é muito quente, né? E ele é seco. Né? Então, quente e seco é exatamente esse fluido. A bile amarela, ela é quente, tanto é que quando a gente fala, ai, tá queimando, tô com acidez, tô com queimação, a bile amarela. Certo. Então, e é seco, é viçoso esse líquido. O ar, como que vai achar o ar aqui dentro? Né? Aí ele foi pelas coordenadas também. O ar já não é seco, o ar é úmido, mas ele também é quente. E aí, o que fluido que é quente e úmido? Licoso? O sangue. Aí achou o sangue. Então, beleza. Aí vamos para a água. A água já não é quente. A água é fria. E ela é úmida, é licosa. Então, aonde que está a água? Fleuma. Está muito concentrado ali no diafragma. Né? O fleuma é um líquido ali importante. Cara, fleuma é o... Fleuma. Tá bom. Então, é gelado e é licoso. Né? Não é como a água, mas é um líquido gelado e licoso. E por último, como que eu vou achar terra dentro da gente? Aí o Hipócrates foi pelas mesmas coordenadas. Terra já é seco, só que é frio, diferente do fogo que é quente. Por isso que terra e fogo estão próximos. Né? Planeta do Sol, né? Então, tudo se conectou. E aí foi procurar, achou o quê? A bile negra, né? Que é excretada nos nossos... tem na sudorese, tem no pâncreas, né? Tudo que é filtro, né? Os rins, está contido a bile negra. Então ela é mais escura, ela é mais viçosa, só que ela é fria, ela é gelada. Né? As suprarrenais. Então, aí ele descobriu. Aí, ele que foi o que nomeou os temperamentos. Né? Ele deu ele trouxe esse insight. Né? Então, aí ele quis chamar, não, então, peraí. Quem é predominantemente quente, seco, fogo, bile amarela, eu vou chamar de colérico. Quem é predominantemente úmido e quente, que é o sangue, eu vou chamar de sanguíneo. Quem é predominantemente úmido, mais frio, que é o fleuma, eu vou chamar de fleumático. Quem é predominantemente seco, mais frio, que é a terra, que é a bile negra, eu vou chamar de melancólico. Né? E aí ele encaixou essa classificação dos 4. Isso veio progredindo, né? Com o quê? Com vários teóricos, porque aí ele deu a origem aí à psicologia, né? Aí veio o Dr. Freud, né? Que trabalhou ali junto conheceu os médicos daquela época, e aí foi pegando essa tese e veio trazendo, e aí nasceu a psicologia. Peraí, então eu posso identificar a pessoa através do humor. Então essa pessoa ela é mais colérica? Aí a gente vai entendendo. Quem que é a pessoa mais colérica? Vamos falar aí, vamos já conectar, né, com a produtividade. Porque daí para cá, o DISC está totalmente associado aos temperamentos. Né? Só mudou o nome. Né? Quem sabe aí o DISC? Dominante, influente, estabilidade e conformidade. Né? O DISC. Dominante colérico e influente, né, que é o sanguíneo. O S, que é o stability, que é o
o fleumático, e o C de conformidade, que é o melancólico. Né? Então, a gente vai vendo que essas ferramentas, tudo, hoje os testes para medir e tal, o berço são os temperamentos. Isso é muito legal. Eu Tá? adoro estar aqui conversando com as pessoas, que é uma aula Eu falei que eu não ia dar aula. sensacional, mas essa merece. Quando a gente tem uma questão que o cara bateu cabeça lá atrás para trazer essa informação pra gente, para ficar mais claro a nossa vida, nosso dia a dia e nossas ações, é muito bom embasá-la de um jeito aqui que foi maravilhoso. Inclusive, assim, muito bem obrigado. Sucinto, né? Imagina. Sucinto. Porque ele estudou bastante pra gente falar isso. E aí, sabendo desses quatro pilares, 4 elementos? 4 temperamentos. Vamos usar temperamentos. Os 4 temperamentos. Quem tá lá escutando agora em casa, já vai falando aí Quem sou eu? Quem que sou eu? Já vai falando aqui embaixo. Mas o que isso tem a ver com relação à produtividade mesmo? O que a pessoa pode aprender com isso para ela fazer menos do que ela faz de errado e mais do que ela faz certo? Perfeito. Primeira coisa que é importante, que passou a ser claro para mim, e também para todos que eu vou trazendo esse desenvolvimento, e eu quero falar aqui para vocês, é que não existe temperamento melhor do que o outro. Já começamos por aí. Nossa, a comparação, né? Nossa, olha o colérico, olha... Não. A questão é que tem-se mais traços, mais aspectos desse elemento, essa biologia, é como se realmente manifestasse uma energia mesmo mais com esses fluidos e isso predominasse nas nossas reações emocionais, a nossa história também. Então, a gente já vê numa criancinha o temperamento. É incrível. Né? Eu tenho um vídeo lá dos nenéns lá, que viralizou e uma brincadeira dos pais fazendo e a reação de cada um, né? Então, fez com lá, fazendo uma receita de bolo, quebrou o ovo, e aí o filho tá lá, vendo o pai fazendo. E aí, em vez dele quebrar o ovo ali na tigela, o segundo ovo ele quebra na cabeça do filho. E pra ver a reação. Uhum. E aí, o colérico... deu tapa na cara do pai, assim, na hora, assim, tipo... Bateu, levou. Prático, resolutivo, sabe? Vou reagir, vou fazer alguma coisa, vou resolver essa parada aqui. Né? Uhum. O sanguíneo, deu risada, a criança ele rindo, né? O fleumático ficou na paz. Ficou tipo, sabe? Tá tudo bem. O melancólico, aquele bico chorando, né? Então, é incrível como isso a gente já percebe numa criança já, né? Aquela criança que vai no avião e ela vai cumprimentando todo mundo. Sanguíneo, é o ar, se espalha. Gosta de contato, gosta de relacionamentos, está disposto, está predisposto a se conectar com todo mundo. Uhum. Então, cada um deles, desses temperamentos, eles têm o seu benefício. Então, não existe o melhor. Nós temos um pouquinho de cada um, mas a gente vai ver a predominância. É, isso que eu ia falar, porque a hora que eu estava lendo, eu falo, isso aqui eu tenho, isso aqui eu também tenho, isso aqui eu também tenho. E aí, quando você veio falando sobre elementos, então basicamente nós temos dentro de nós os 4 temperamentos, sendo que um vai se predominar mais do que os outros. Perfeito. E aí, dito isto, é importante a gente pensar assim, tipo... É uma máxima que a gente traz sempre, eu quero deixar aqui para vocês também, todo excesso é veneno. Né? Então, assim, eu posso... Aí é a questão da medida. Né? Quando eu percebo que eu tô sendo muito colérico, eu fico destemperado. Eu torno a me desequilibrar. É notável o meu desequilíbrio. Inclusive, por que é notável? Porque as pessoas, guardem bem isso, quando eu tô em excesso, isso é veneno. E se é veneno, vai me prejudicar. Alguma coisa você vai sair prejudicado. Independente do temperamento, tá? Independente. Qualquer um, tá? Qualquer um dos 4. Uhum. Segundo, quando eu tô em excesso, vai predominar o defeito, o ruim. Então, fogo demais. O que ele faz? Ele fere, ele mata. Né? Mas um fogo moderado, ele aquece uma lareira, ele protege uma fogueira na mata. Então, assim, quando aquele temperamento ele tá
bem equilibrado, com seu potencial, a pessoa é a melhor versão dela. Mas quando não, a gente percebe que vai sair mais defeitos. E como que a gente percebe isso? No feedback. Então, terceiro ponto, as pessoas começam a apontar nossos erros. Reclamam ou te dão um feedback. Te pedem para você olhar isso. E muitas vezes a gente acha que é provocação, tá no meu pé, larga do meu pé, né? Pô, me deixa, é o meu jeito. Mas não, a pessoa tá te ajudando a você se balancear, certo? Então, assim, é importante essa tomada de consciência. O feedback falo que é a melhor ferramenta. Feedback 360, você consultar, falar para as pessoas mais próximas que você confia, ó, que é legal, a gente praticava muito isso quando o meu filho estava em casa, de perguntar assim, me fala 2 coisas positivas que eu acertei essa semana, que você tá gostando de mim muito, por quê? Ah, mãe, porque tal, paz, beleza. E 2 coisas aí negativas que eu vou me empenhar para a próxima semana ser melhor. E sem direito à réplica, nem tréplica. Então, assim, eu só recebia. E aí depois era a minha vez de falar. Então a gente fazia muito isso em casa, Uhum. para gerar mais expansão de consciência. O feedback é muito importante nessa metodologia, né? Quando eu falo para os mentorados, vou coletar feedback 360 seu. Nossa, eles ficam nervosos. O que, que vai vir, né? Vem coisa boa, vem coisa real. E isso é importante, porque isso gera crescimento. Né? O feedback já vem o que é, na verdade, né? Porque Que o é? que você já fez, já fez. Quando eu tive que fazer esse 360, eu gostei da ideia. Você gostou? Fiquei um pouco tenso, mas eu gostei da ideia, porque... É normal, né? Pô. Porque vai apontar o dedo. Mas assim, eu falei, cara, que legal, eu vou poder aprender alguma coisa com essa história Legal toda. que você gostou. Mas não é comum, né? Enfim, cada um tem o seu negócio, né? Eu fiquei bem assim, cara, eu quero, me dá mais testes. Meu terapeuta nem gostava de me dar testes. Eu falei, quero testes, quero ver coisas. Não, aí ele me deu, acho que 2. Inclusive, a galera, dá pra você ver, controlar aí quem que tá seguindo, quem que se inscreveu no seu YouTube? Dá pra você? Você teve um antes e um depois, você viu? Não, eu não vi. Mas quem está aqui já. Não, fala aí, qual que é o Pode falar recado? o nome, né? Ó, me inscrevi, dá um oizinho ali. Fala. Porque, gente, ó, primeiro, YouTube, gente, o podcast vai ficar gravado e tal. Mas depois que fica gravado, o que conversou aqui já não, né? Não tá mais. Então, assim, é importante depois deixar perguntas. A gente vai voltar aqui pra ver, né? E eu posso responder, você pode falar e tal. A gente entra lá no YouTube de novo, responde lá nos comentários. Mas é importante você se inscrever. Eu falo isso porque eu também tenho YouTube, né? Vivian Salas Oficial. E é muito importante a pessoa se inscrever porque vai recebendo notificação e tal, né? Então, assim, eu proponho aqui, eu gosto sempre de ser generosa. Massa. Então, eu proponho, quem topa aí, fala eu e aí tira um print aí, no seu escreve o nome, porque depois o chat fecha, né? Sai. Então aí é importante eu deixar no comentário, enfim, que regra que a gente põe aí, Pedro? Você é que manda. O quê? Mas continua, porque Então, o meu presente, você falou de teste, né? Eu ia deixar pro final, mas vai ser agora. Tá bom. Essa pessoa vai ganhar uma avaliação, né? É um diagnóstico de administração de tempo. Por que diagnóstico? Porque muita gente fala, é porque eu não tenho tempo, é porque é muita coisa, é porque... Não, tudo isso que a gente falou até agora que você nos ouviu, qual é o meu problema? Não é assim quando a gente vai no médico? Esse é o sintoma, esse é o problema. Exatamente. Qual que é a causa? E esse diagnóstico vai mostrar a tua causa. Top demais, hein? Não prometeu nada, entregou tudo. Diagnóstico de administração do tempo. E você vai saber com precisão, é uma ressonância de você, mas vai te dar a causa e também o nível da sua produtividade. Porque ele vai medir 3 coisas ali. E vai entregar já os apontamentos. Tá bom? Tá bom. E para ela participar disso... Primeiro a gente tem que identificar. E você fala a regra aí. Ela me colocou aqui porque eu preciso pensar em todos... A gente não combinou, eu surpreendi ele agora. Preciso pensar na melhor mecânica. Eu já fiz isso uma outra vez e a pessoa chamou o convidado no direct. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Mas é importante provar
que se inscreveu. A gente também quer essa parceria, né? Vamos, Certo. é isso. Ela Não tem- vamos. Eu não assisti, eu quero ver que você assistiu, que você entrou no. Porque, gente, isso aqui é trabalho, isso aqui é tempo, isso aqui é entrega. Então, assim, muito importante a gente aqui contribuir de ambas as partes. A gente tá querendo premiar quem colabora, quem faz parte, Isso. quer mudar. Então, Isso. fechou. Então, minimamente, se inscreva no canal, dá um print e envia para a Vivian Perfeito. no direct dela no Instagram. Combinadíssimo. O Instagram dela está aqui embaixo na descrição deste vídeo aqui do YouTube, tá? Que é viviansalas.oficial Isso, é o meu do YouTube? do Instagram. Não, é Vivian Salas, _oficial. Underline oficial. Mas o certinho está aqui embaixo na descrição. Mas não acabou nada. Isso aqui é só um prêmio que ela trouxe para nós. Eu tenho aqui pergunta. Você falou que gosta de fazer teste com terapeuta e tal, aí eu Já aproveitou o gancho. né? Excelente, eu acho muito bom. Que temos aqui, sou mentorada da Vivian, minha vida evoluiu exponencialmente. Tayla! Linda! Top. Olha aí, Linda, então minha já pupila. entregou o prêmio e já mostramos que funciona as coisas aqui. Áurea, sou sanguínea demais. Simone, sanguínea demais. Adoro testes. Linda, sim. Sim, Beijo. Simone, eu Que sou que com ela você. falou aí? Adoro testes. Boa. Boa. Lorena, um dos dias mais difíceis da minha vida com meu marido na UTI foi um dos dias mais produtivos do meu trabalho. Como se explica isso? Uau! Eu vou repetir. Um dos dias mais difíceis da minha vida com o meu marido na UTI foi um dos dias mais produtivos do meu trabalho. Como se explica isso? Perfeito. Eu tenho minha versão ridícula e tenho a sua Ah. versão técnica. É porque o teu marido te dá muito trabalho, ele não estava te pedindo nem uma hora para você entregar para ele, e aí você teve tempo livre para você trabalhar. Brincadeira, vamos lá para coisa séria. Bem sanguíneo, ó, sanguíneo aí. Muito bom, muito bom. Então, Lori, na verdade, ela trouxe esse comentário na época que meu cunhado estava na UTI, ele passou um tempo na UTI recente. E eu fazendo piada com familiares, que beleza. Tá bom. Estamos na família, tudo bem. Fechou. E ela trouxe esse comentário, né? E se ainda tá aí, você se questionando. Talvez, o que acontece, né? A produtividade, que é esse começo, meio e fim, é trabalhar com um propósito, é estar bem, é ter esse resultado no dia, fechar a conta, deixar tudo certo. Muitas vezes, eu costumo dizer, tem a ver com a motivação. Então, ou a gente se motiva por coisas boas, né? Ou a gente se motiva Pra fugir da dor. por coisas ruins para fugir da dor. Então, ou a gente se motiva para conquistar coisas boas ou para evitar as coisas ruins. Uhum. E nesse momento, Lori, você estava com algo muito ruim, né? Então, é natural que a dor, para evitar a dor, você concentrou toda a sua energia, todo o seu foco, sua atenção pro trabalho. E deu tudo certo. Entendi. Ela tava realmente focada. Focada, entendeu? Então, por exemplo, se eu falar assim, Pedro, vamos logo, porque a gente vai chegar um dos primeiros. Motivação pelo ganho, Uhum. pelo prazer, certo? Certo. Pela recompensa. Então, eu vou fazer para me aproximar disso. Agora, se eu falar, Pedro, vamos logo, senão a gente não vai entrar. Eu tô te motivando pela dor. Uhum. Tá entendendo? Total. Então, assim, esse gás, esse combustível que nos move, sempre é isso, é um é outro. E a gente tem que se descobrir. Se a gente se conforta muito pela... as coisas boas vão acontecer e de repente não acontece, eu posso cair numa letargia, no tempo ósseo, né? Agora, se eu me dedico muito... Por isso que, por exemplo, você falou de time aqui, né? É importante você descobrir isso. Porque, assim, uma pessoa que se motiva por ganho, por recompensa, você vai ter uma abordagem de motivação. Uhum. A outra, você vai contar os problemas, vai contar... Porque ela vai ter uma dedicação diferente. Entendeu? Total. Tem algum jeito de a gente pegar um gancho artificial pra melhorar isso? Exemplo, ela falou da UTI. Pô, eu não tô desejando pra ninguém que tenha cair na UTI pra conseguir se dar melhor com produtividade. Uhum. Existe algum jeito que ela ou qualquer pessoa assistindo consegue fazer alguma coisa artificial pra se movimentar com mais facilidade? No caso dela foi uma dor.
tem como ela colocar uma dor artificial que ela se movimente? Perfeito. A gente tem uma ferramenta que se chama análise SWOT, Tá? né? Que é perdas e ganhos, oportunidades e ameaças. Né? Então, a gente põe na balança. Então, assim, uma coisa que eu ainda não comecei ou uma coisa que eu tenho que fazer. O que eu vou ganhar? Tá? Ganhar isso, isso, isso e isso. O que eu vou perder se eu não fizer? Isso, isso, isso. Se eu fizer, quais oportunidades vão acontecer na minha vida? Podem se abrir. E se eu não fizer, de que forma eu vou ser prejudicada, ameaçada? E aí, quando eu ponho isso, eu falo assim que às vezes é até uma previsão das coisas, sabe? A gente consegue, a análise SWOT, ela é muito legal, fazer pelo menos uma vez por mês para a gente fazer gestão de vida. Por quê? Porque tem hora que a gente tá no automático, né? E aí é uma ferramenta de autoconsciência. Né? Então, mas eu vou ganhar muito, eu vou perder. E aí? Se você vê as perdas, ok, você já viu antecipadamente. E o cérebro, ele nunca quer perder. Por mais que a gente esteja fazendo algo de errado, para ele tem algum benefício. Então, o jogo é mostrar o benefício ou mostrar que se não fizer, vai perder e ele vai fazer, porque ele vai fugir da dor. Tá. Entende? E é feito por tarefa, isso? Ou é... Pode ser. Porque você falou pra fazer uma vez por mês. Não, uma vez por mês de um projeto, de um objetivo que você Tá. quer. Olhando de novo lá no resultado Isso. e vai fazendo ali. E faz aí. Então é bem simples, é uma cruz, coloca oportunidade na primeira parte, do outro lado ameaças, né, onde que eu vou ter prejuízo, vai ser meu ônus, a parte dos ganhos, o que eu ganho, né, e a parte das perdas. Show. Se a pessoa estiver assistindo e quiser, só a mesma SWOT que a gente usa pra tudo. Sim. Só essa é uma releitura que a gente usa pra... Perfeito. É uma ferramenta, eu tô trazendo algo prático, Legal. né, pro dia a dia. Show de bola. Eu sei que tem mais comentários aqui. O Tony curtindo muito, show de bola. Muito bem, meu povo. Quem? O Antônio? O Tony, ele gostou, ele continua com a gente. Top demais. Ele é top. Nós estamos chegando ao final deste episódio, sabia? É, sério. Faltou cruzar o temperamento com a produtividade. Vamos completar? Então, podemos. Rápido, assim? Vamos? Então, vocês topam aí, quem tá assistindo? Bem, gente? Porque já passamos, né? Então bora. Então vamos lá. Então, para fechar aí, lembrando, todo excesso é veneno. Se eu tô em excesso, a parte feia vai aparecer. E as pessoas se incomodam com isso. Geralmente a gente não quer... a pessoa é organizada, mas pensa na pessoa super organizada. A chata. Pessoa que pega no pé, que é crítica, que tudo vê defeito, que tudo... Nossa, que ela tem o toque da organização. Eu vou gostar dela? Eu vou me afastar. Eu vou evitar. Então, quando a gente se percebe tendo problemas de relacionamento, quando a gente percebe que alguma coisa em mim tá too much, tá em excesso, e aí eu vou pro meu temperamento, aí é onde eu vou me ajustar. Então, essa dica é muito importante, né? Então, vamos pensar um colérico para ser produtivo. Se ele tá em excesso, pensa, ele é trator, passa por cima de todo mundo, não dá satisfação, né? Eu tenho tantas pessoas que falam, eu sou a última a saber, eu não, papapá, porque faz e depois que eu, não me conta, eu não tô sabendo. Por quê? O colérico, ele é independente. Então, ele é o resolvedor. Então, ele não gosta, ele é centralizador, ele gosta de tocar ele é muito executor. Então, ele não pede ajuda, ele não compartilha com a família, com a esposa, ou vice-versa, se ela for colérica. Então, assim, no time, né? Aí as pessoas, nossa, não tô sabendo que aconteceu isso aqui na empresa. Então, mas por que ele tá fazendo? Por que essa mudança? Então, o colérico, ele não dá satisfação. Né? Então, quando ele tá demais, ele vai vai resvalando em tudo isso. Né? E os relacionamentos é um termômetro. Controle emocional fica mais grosso, curto, seco. Né? Por quê? Porque falta umidade. Então, quando fica muito colérico, provavelmente perdeu muito da umidade. Tá muito seco. Aí, se é colérico e melancólico, se tá os dois, né? É seco demais. Né? Aí é
o fogo e a terra que virou pedra, né? A pessoa fica ali, né? O que é de conformidade, que é o melancólico, muito preciso, tem que provar aonde foi, como é, ele tem a qualidade da organização, de poder, né? Falando do melancólico. Ele é organizado, ele é metódico, ele é investigativo, ou seja, desconfiado. Então, ele gosta de que ele quer as provas, ele quer entender o porquê do porquê do porquê. Então, ele faz muitas perguntas. Ele pensa demais, gasta muito tempo pensando e às vezes pouco tempo fazendo. Então, trava no perfeccionismo e aí impacta na produtividade, né? O sanguíneo é o ar, né? E é o de influência. Então, ele gosta muito de ajudar os outros, prestativos, adora pessoas, adora parar, vamos tomar um café. Depois eu volto porque eu tinha que fazer, né? A obrigação. Então, assim, vem antes relacionamento do que tarefa. Então, ele tende a se distrair, tende a se perder no processo, se envolve em coisas que às vezes não tem nada a ver com ele, né? E às vezes a boa intenção acaba sendo prejudicado, entende? Então, tem que tomar cuidado, porque muito isso vai dispersar, vai desorganizar a agenda, não vai saber o que é prioridade, né? Então, fica ali com aquela sensação de que ele não chegou no resultado, né? Então, tem que ter o sanguíneo, muito sanguíneo, eu sempre falo, vamos ir aqui pro colérico. Vamos ter um pouco de seco, de, opa, põe você na frente. Porque se eu não tô bem, se minhas coisas não estão em ordem, se minha vida tem ordem, como eu vou fazer pelos outros? Entende? Uhum. Então, é bem por aí. Então, sanguíneo, pensa nisso, pôr limites para você. Porque tanto o sanguíneo quanto o colérico são no limits. São os ocupados que você começou aqui, falando da produtividade, que faz muito, 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 muito. São intensos, é quente. Então, só tende a subir a temperatura. Então, opa, se concentrar, né? Eles tendem ao TDAH, eles tendem à questão de ter. Mas aí o TDAH a gente já percebe com histórico, né? Até essa moda agora de TDAH agora, né? Ah, eu tenho 40 anos de descobrir que eu tenho TDAH. Ah, tá, mas e aí? Como que você foi na escola? Não, eu tinha um bom desempenho. Ah, e tinha notas ruins? Não, não tinha. Então você estruturou a sua vida. Então você não tem TDAH. Tá faltando vergonha na cara. Porque não passa na rua, não Entendeu? bate um vento e tem TDAH. Então, assim, o TDAH é um transtorno que já é diagnosticado, já é previsto ali quando criança, tem um histórico, por isso que a gente faz uma anamnese, né? E claro, aí com os sintomas. Então, parênteses, fecha parênteses. Mas a parte do fleumático. Fleumático, ele é planejado. Ele sonha, ele olha lá na frente, ele tem visão de águia. Geralmente ele é profético, ele já fala o que vai acontecer e você fala, cara, não é que você tinha razão, aquilo que você falou que ia dar, não é que deu. Porque ele tem uma visão assim, meio que atmosférica, sabe? Uhum. E só que ele se distrai do agora. Então ele tem dificuldade de pôr na ação. Diferente do colérico, eles são bem divergentes, porque o colérico ele quer para ontem, ele quer o hoje. Ele tem dificuldade ele deixa de lado, às vezes, coisas tão importantes. Então, aí vem a falta da produtividade, porque às vezes tarde demais ele percebe que ele perdeu alguma coisa, né? Um relacionamento, uma situação. Então, muito importante o colérico pensar nisso. Mas o fleumático, ele é de boa, ele é da paz, não preocupa. Então, ele tá tudo planejado, mas falta esse calor, porque ele é frio e úmido. Então, ele é muito bondoso com as pessoas. Quando ele tem excesso demais, ele procrastina. É a pessoa que você fala, meu Deus, como é que eu empurro essa pessoa para fazer? Como é que ela se motiva? Né? Parece uma depressão, então impacta na produtividade. Mas não é. Como lidar? E é outro podcast, tá? Como lidar, como ajudar uma pessoa assim para ela sair do excesso, né? Mas vamos lá. É outro capítulo. É outro né? capítulo, porque esse aqui E é para você mesmo. Produtividade para si própria. Para si próprio. Então, é o excesso. Então, você que é fleumático, ai, a pessoa tá me pressionando. Veja isso como algo bom. Por quê? Porque se tá te pressionando, se te falou alguma coisa, porque o fleumático, ele embirra. Ele não aceita um feedback, ele magoa, ele é aquele que não responde muita coisa, ele fica no introspectivo dele. Por quê? Porque ele é úmido, né? Então, quando vem algo assim, curto e grosso, real, factual, né?
ele perdoa facilmente. Então, assim, para ele tudo é flexível. É o elemento água. Então, a água contorna as pedras. Tudo ele contorna, né? Então, tem que tomar cuidado para não procrastinar, tá? E colocar, melhorar, usar ferramentas, relógio no pulso, né? Ter âncoras para você poder realmente pisar na terra. Não, eu tô aqui agora. Tô aqui agora, tenho um planejamento, sei o passo a passo, eu vou fazer agora. E aí se desafiar, né? E tudo mais. Ter aliado, alguém que te cobre. Mas aí não é vou espanar com a pressão. Não, eu vou aceitar ali a cobrança e tal. Né? Então, é isso. E o melancólico conformidade, que é a pessoa precisão, que é investigativo, né? Então, ele com a produtividade, ele trava no perfeccionismo, né? Porque ele quer tudo perfeito. Então, ele quer fazer mais um curso, mais uma coisa, fazer mais e não põe em ação, quando ele está exagerado. Né? Então, às vezes, ele faz muito, mas ele não foi eficiente, ele não conseguiu alcançar um resultado. Né? A questão da criticidade, os relacionamentos. Então, a produtividade, ela fica afetada, sim, principalmente porque ele precisa se socializar. Né? A gente fala assim, tudo que é frio, que merece concentração, análise, estudo, ok, vamos ativar nosso melancólico, vamos pesquisar, vamos estudar, né? Vamos fazer conforme a qualidade, vamos entregar o melhor, a excelência e tal. Vamos pensar nos detalhes. É o melancólico. Uhum. Mas se eu fico muito em detalhes, eu fico sensível demais, entendeu? E aí é onde eu pego a vírgula que a pessoa falou. Eu pego, sabe? E aquilo me deixa paralisado, eu me magoo. Eu guardo ressentimento, né? Que eu falo que é o coração de pedra, né? E aí a pessoa é tão terra que vira uma pedra, né? Entendi. Endurece. Então, isso tudo impacta na produtividade. Então, um pouquinho para vocês entenderem essa correlação aí, para entender aí se realmente a produtividade, se o seu temperamento, você equilibrando ele, você vai poder ter um benefício aí na sua produtividade. Excelente. E eu acho que uma das últimas perguntas aqui é como que a pessoa consegue se equilibrar no ponto forte dela, não virar fogo demais, não virar terra demais. Existe alguma forma que ela... Porque, teoricamente, o momento exato que você está inflamando, que você passou da barreira do seguro, é onde você acaba perdendo o controle de verdade. É verdade. Como que é para conseguir estar nesse local, se é que existe, ou se quando passou, como que você volta com mais facilidade? Então, aí, ótima pergunta. Muito boa. Aí é o seguinte. Vocês entenderam aqui que eu estava até gesticulando, né? Porque tem uma ordem, né? Então, vamos fazer em níveis, né? Então, é o fogo, o ar, a água e a terra, ok? Para você mentalizar isso, visualizar, fica mais fácil. Então, beleza. Aí, você entender assim, o que não esbarra com o outro. Vamos lá. Fogo tá perto do ar. Então, fogo e ar, fácil. Né? Complementa ali. Complementa. Uhum. Água, o ar com a água também. Né? Uhum. O ar com a água, refrigerante, né? H2O. Tem essa complementação. A água com a terra também. Né? Tá tudo bem. Agora tem os divergentes. E toda vez eu não costumo falar assim, abaixa esse sanguíneo, abaixa esse colérico. Não, você tem um potencial, não mexe nele não. Eu quero ver quem tá fraco. Essa é a minha metodologia. O que tá fraco? Então assim, fulano sai muito de casa. Tá, fulano sai muito de casa, não para em casa. Beleza? Não, tem que ficar mais em casa. Não, a questão é, o que tá faltando em casa? Quando a gente soluciona a falta, o excesso, ele se equilibra. Porque todo excesso vai indicar uma falta. Então,
Quando eu olho a falta, geralmente eu aposto, minha primeira aposta, tá, gente? É o divergente. Então, quem são os divergentes? Vamos lá, mentalizando. O fogo, né, o colérico. Quem que é o divergente dele? Água. A água. Uhum. Fogo e água. Né? Então, geralmente, tá faltando água. Tá faltando esfriar mais, ter intervalo, respirar, descansar, parar, sair do ativismo demais. Então, quando a gente começa a implantar essa rotina de água, do fleumático, aquele colérico, pum, se estabiliza. Não deixou de ser colérico, certo? Vamos lá. Quem que é o divergente do ar? Quem que é o divergente do ar? Tô descendo as camadas. Fogo, o ar, que é o sanguíneo. Quem que é o divergente do sanguíneo? Eu ia falar nenhum, porque ele tá em todos os momentos. O fogo, né? Não, ele Não, é aí ele dá mais complementar. fogo. Tá? É, não sei. Não sei. O divergente é o outro. Ó, do fogo você pulou aqui para água. Né? Então são divergentes. Se a gente colocar numa cruz, né, a gente consegue ver os divergentes. Tá? Tá. Então vou fazer diferente aqui. Tem o fogo, Certo. tem o ar, tem a água e tem a terra. Fogo e ar são complementares. São irmãos, digamos assim. Fogo e terra também se dão bem, são irmãos. É muito mais provável o fogo, ele se dá bem com o ar, ele se dá bem com... Sabe? Então, o divergente dele é a água, como você falou. Certo. Divergente é a água. O ar, qual que é o divergente? A terra. Ele está bem com o fogo, ele está bem com a água, mas a terra, que é o melancólico, então o sanguíneo, tá faltando algo do melancólico. O que que é? Fazer certo, rotina. E são coisas que ele perdeu, ele parou de fazer. A hora que ele recupera isso, pronto, ele equilibra o temperamento dele. O humor dele muda. Entendeu? Legal. Tá? Então, mas eu detesto rotina, eu gosto de novidade. Eu sei, sanguíneo, você é aventureiro, você curte novidade, você curte, tem rodinha no pé, beleza. Mas é importante sim, você saber como aquietar-se, saber como fazer algo que você vai se concentrar em uma coisa por vez. Porque esse é o melancólico. O melancólico tem um hiperfoco, assim. Tá? E agora ficou fácil, né? Quem é fleumático, provavelmente está faltando colérico, divergente. Quem é água, está faltando fogo. Então, vamos pôr essa taça aqui para esquentar. Né? Então, assim, a água, quando fica quente, ela se mobiliza. Agora, se eu deixar essa água aqui quieta, não vai sair daqui nunca. Né? Vai evaporando, mas o fogo estimula o movimento. Então, fleumático, tá procrastinando, começa hoje, papapá, você tá procrastinando, tá demais. Cadê o colérico? Tem que trazer fogo. E fogo eu falo, é contato. Então, é importante andar com pessoas que te mobilizem, que te inspirem, que estejam fazendo, se modele, para você se sentir autoconfiante. Busque também trazer declarações, mudar as crenças, né? As crenças são super importantes. O que eu acredito de mim? Ai, que eu atrapalho. Ai, que... Opa, não, eu dou conta. Então, pensa bem sobre você. O amor próprio, né? Colérico tem de sobra. Né? Então, é isso, fleumático. E o melancólico. Aí ficou fácil, né? Melancólico, quem que é o contrário? Sanguíneo, a gente falou, né? Do sanguíneo. Então, tá faltando sanguíneo. Tá faltando sair de casa, melancólico. Tá faltando você querer investigar demais problemas, ficar investigando, e aí trava. Então, às vezes é seguir um conselho, porque o melancólico demais, ele fica cético, ele quer ver dados, ele quer confirmações, ele quer as planilhas, mas às vezes não deixa fluir a vida. É importante aprender a falhar também, melancólico. Né? Não se cobra tanto. Deixa um pouco o controle, deixa a vida fluir, o curso natural da vida. Né? Então, se permitir também errar, tá tudo certo. E perdoa quem erra do seu lado.
né? Então, é quebrar esses padrões, mudar as crenças. Porque o sanguíneo, ele é amigão. Você fala, ó, cara, não vai dar... Não, de boa, ele te entende, ele é flexível, ele é úmido, né? Então, ele gosta de estar em contato. Mas o fleumático, ele acaba se ficando introspectivo. Então, tem que sair mais de casa. Quanta gente que não sai de casa? Quem trabalha home office? Cara, você não sabe o tanto que eu tô feliz de estar aqui. Sabe por quê? Por quê? Porque eu tô trabalhando home office. E como é bom ter contato. Sim. Né? Te ver, estar com as pessoas. É muito bom. Faz bem. Então, assim, não é que eu vou deixar eu vou me distrair. Não, eu continuo sendo focada no projeto e tal, mas é importante. Então, você no seu trabalho, a família, o casal aí, enfim. Então, é isso. Acho que essa é a melhor dica de ouro que eu dou, assim, a gente olhar a falta. Enquanto você estava falando, eu pensei como se fosse um elástico nos 4 dedos. Tá? E aí um dedo tá saindo mais daqui e para ele voltar tem que escolher onde o outro tá mais puxado e voltar aqui, teoricamente. Perfeito. Isso deve resolver. Perfeito. Quando tiver... Porque acontece no momento que não era para acontecer. Você não tá preparado para a hora que vai pegar fogo, ou que vai ficar mais água, ou que vai ficar mais pedra, ou enfim. O temperamento vem nas nossas reações. Eu falo que realmente a gente só conhece o aroma do chá, né? Quando esquenta. Então, quando a vida nos prova, quando a gente está em situações adversas, a gente sabe que chá que é esse. Que vem o aroma, né? Então, assim, eu sou esse temperamento, ok, acabou. Eu vou mudar. Não. É você, a sua essência. Se você mudar, se você querer, eu vou me desenvolver. Beleza, me desenvolve o outro lá. Mas você vai ficar longe da tua essência. E isso causa uma tristeza. E aí, se já é difícil você sendo você, aprender o que você nem deve ser bem mais difícil. Né? E agora tem uma página 2, que a gente não vai falar agora, mas é importante, pessoal, buscar ajuda, tá? Eu sempre falo isso quando eu dou palestra, podcast, por quê? Se você perceber, minha vida tá bagunçada, eu tô sem produtividade, nada acontece, eu tô com um problema aqui, vários, etc. Busca ajuda, porque tudo tá dentro. Tá? Então, assim, não é sobre... Quando a gente governa dentro, a gente não se distrai com as coisas de fora. Né? Então, é muito importante buscar dentro de você. E para isso é importante fazer uma terapia, buscar conversar com um amigo, ter alguém de confiança, explorar você o autoconhecimento, é muito importante. Porque aí é uma viagem, é uma jornada, né? Incrível, né? Então, assim, aí a página 2 que por que a pessoa tem dificuldade de ativar a falta? E aí a gente entra no assunto traumas. Traumas. Certo. A gente vai tentar manter esse episódio em alta. Por isso que eu apelo a tratamento. Eu apelo a tratamento. Porque, cura não significa imunidade na psicologia. Certo. Tô curado, tô imune. Não. A vida vem de novo, com 1, com 2, com 3 e vai. E vou de novo, vai doer, vai ferir. Mas eu tô muito mais maduro para lidar com as próximas. Então, é importante fazer esse trabalho. Eu sou super a favor de terapia. Eu mesmo faço a minha, Pedro. Eu tenho 23 anos de psicóloga. E eu tenho minha terapia. Eu não abro mão dela semanalmente. Né? Então, assim, é muito bom. Então, eu super indico. Eu super indico também. Se você gostou deste papo aqui, ela é uma candidata. Chama ela lá. Eu acho que você vai receber a pessoa ali muito bem. Eu amo. Com certeza. Antes de encerrar, eu tenho uma pergunta que eu sempre faço aqui. Ai, meu Deus, essas você não me falou. Que é o que... Ela é simples, mas ela é interessante. Boa. O que você acredita que é o seu superpoder que te trouxe até aqui do lado de negócios? Do lado de negócios? Você como empresária, desenvolvimento de pessoas... Eu não vou falar mais porque eu quero que saia do seu coração. Eu sinto que sai do meu coração agora que eu toco as almas.
toca as almas? O coração. Eu não... Embora eu gosto muito de estudar, falar de conhecimento, adquirir conhecimento, leitura e tal, mas eu sei que meu superpoder é esse. É de conseguir penetrar, sabe? E fazer a pessoa me dar o acesso para sondar lá dentro. E aí é com ela. Aí ela sobe a ribanceira. Aí dá certo. E é uma coisa assim que eu já tive vários feedbacks, não tô falando por mim, eu já concretizei isso em feedbacks, né? Agendas lotadas, o trabalho, o negócio em si, que prosperou bastante. Agora, no digital, é o tempo, que a gente já conversou aqui sobre digital, né? Que é o tempo de dedicar, né? Porque realmente fazer um trabalho de psicoterapia e tal, você tem que ter uma super memória, tem que lembrar de tudo, tem que entrar, porque cada pessoa é única, né? Eu não trabalho com receita de bolo, Uhum. né? Eu tenho minhas técnicas, eu tenho minha metodologia, eu tenho TCDA, mas é muito importante essa parte de vir para o digital. E cada vez mais, né, gente? Olha que bom tá aqui, né? Então, é isso. Excelente, toca as almas. Toco. Muito bom. A hora de você fazer as últimas perguntas agora aqui. Eu vou fazer a última pergunta para ela. Enquanto isso, você pode fazer suas perguntas aí, que a gente vai responder aqui antes de encerrar. Aí, deixa eu falar uma coisa. Deixo. Toco as almas, não é no sentido assim, você falou o superpoder, né? Mas na verdade, Pedro, confesso pra você que a Vivian em si, ela não consegue fazer nada. Certo. Se não for Deus agindo em mim, sabe? Uhum. Eu tenho muita fé em Deus, que Ele me criou e eu tô aqui por um propósito. Então essa missão de vida, essa consciência, essa disposição, esse coração aberto de servir. Então, eu falo que toda a glória é de Deus mesmo, porque graças a Ele, né? Porque eu vim pra cá por Ele, né? Então, e eu vou embora por Ele, pra Ele. Então, assim, é isso. Eu acho que eu queria dar essa glória a Deus, porque realmente é o importante. Legal, legal. Sou muito sanguínea, aprendi a dizer não. Nosso Ai, que desafio bom. é Quem aprendeu a dizer não? Simone. Que legal. Rosana, nosso desafio é equilibrar estes temperamentos, assim chegamos no linda. amadurecimento pessoal. Essa balança do temperamento tem que ter os pesos equiparados. Você é humana, maravilhosa, muito bom. Ai, que bom. Hora de fazer as últimas perguntas. E, Vivian, tem alguma coisa que nós falamos que ficou no ar, ou que você não falou, que você gostaria de trazer aqui para a mesa? Nossa. Desse assunto, porque eu sei que tem muitas coisas na sua cabeça brilhante. Tem muitas coisas, sabe? Eu contaria 2 metáforas aqui para vocês, tá? Assim, pra gente lidar com o tempo e a gente chegar no nosso destino, entender para que a gente tá aqui, através do ser único que você é importante a gente valorizar e priorizar. Priorização, ela faz parte da produtividade, né? Não adianta eu fazer muita coisa e eu não priorizar, né? Eu negligenciei outras coisas que eram mais importantes, né? Uhum. A gente não falou da tríade do tempo, né? Mas tem essa que é do Christian Barbosa, que foi bárbaro, que ele trouxe essa teoria, para nos ajudar a entender que o tempo... eu tenho atividades que são importantes, eu tenho atividades que são urgentes, e eu tenho atividades que são desnecessárias, são circunstanciais. Então, aonde eu estou adiando o tempo, com certeza eu estou fazendo coisas desnecessárias. Eu estou perdendo meu tempo, é coisa que não me traz resultado. Vivian, mas é o ócio. Não, mas não é o ócio, é o ócio ruim. É aquilo que você está distraído, né? É o celular demais. Tempo que não serve para nada, sabe? É aquele encontro que você está indo, você fala, ai meu Deus, isso não tem nada a ver comigo. Então, é importante a gente ver quanto tempo a gente está perdendo nisso. Porque tem as tarefas que são circunstanciais. E aqui a gente está adiando a nossa vida. As coisas importantes. Tem o urgente. Pedro, tô na correria, né? É a trend do momento, a correria. Tô na correria,
porque eu tenho uma coisa importante. Mas não é importante, é urgente. Porque o importante, quando ele não foi feito, ele foi negligenciado, ele vira urgente. Né? Então, assim, a gente quando esquece de alguma coisa que é importante, não prioriza, uma hora vem a urgência. Aí tem que sair correndo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, com a corda no pescoço, gera estresse. Né? E corre-se o risco de talvez não dar certo. Né? Então, saber que o urgente não é igual que importante. E o importante, o que é o importante? O que é o importante? É aquilo que te traz valor. É aquilo que você fala assim, hoje eu vou dormir, posso estar cansado, mas eu estou satisfeito. Porque eu estou fazendo o que é importante. Então, o importante é o que te traz valor, que não vai te prejudicar, pelo contrário, vai te beneficiar. Né? É algo que faz parte do seu destino mesmo, tá construindo seus resultados. Então, é importante, sei lá, dentista, ir uma vez ao ano, 2 vezes ao ano dentista, é importante. A pessoa negligencia isso. Esses dias uma cliente falou, nossa, Vivi, desmarcou porque eu tô correndo dentista, porque você sabe, a dor tá demais e pá. Tem pão sem dentista. Então, assim, são coisas, atividades que são importantes e que a pessoa vai negligenciando. E aí, sabe por quê? Né? Contar uma metáfora aqui. A turma do mal estava fazendo uma reunião de brainstorm, tá? De ideias, chuva de ideias, para ver como que eles poderiam fazer as pessoas desperdiçarem, não serem produtivas, e aí vir pro lado deles. Né? E fazer mal na vida delas. E aí eles fazendo a reunião e tal, aí um falou assim, ó, a minha ideia é, o líder lá, né, perguntando, e aí eles, a minha ideia é que as pessoas cuidem muito da vida dos outros e não cuidem da sua, e aí fazendo isso, não vão se importar com as suas coisas, né, vão se distrair com a vida dos outros. Outro, eu acho que ocupar as pessoas, dá muita sobrecarga, demanda, muitas urgências, e é isso. E aí ela vai ficar desnorteada, não vai aproveitar o tempo dela e vai perder o tempo dela, não vai aproveitar a vida não. Tá do nosso lado, beleza. A gente vai conseguir fazer mal pra ela. Boa. O líder gostando. Aí vem um lá do fundo, o estagiário, posso falar? Pode? Não, tudo bem. Olha, minha ideia é simples. Não, mas pode falar. É fazer com que as pessoas, a gente coloque uma crença, um pensamento, que a pessoa acredite que ela tem todo o tempo do mundo. Tá? Continua. Porque se a pessoa pensar que ela tem todo o tempo do mundo, que o tempo é infinito, ela vai deixar tudo para depois. E é sobre isso. A gente não deixar para depois. Eu comentei aqui que são 86.400 segundos. Né? Imagina se na tua conta, Pedro, na tua conta, pessoal, entrasse 86.400 reais cedo. Você vai lá, abre o teu aplicativo, pá, e vê na conta aí do teu banco 86.400. Como é que você vai administrar esse dinheiro no dia? Só que a única regra é, vai desaparecer esse dinheiro meia-noite. E aí? Você vai administrar bem, não vai? Sim ou não? A gente vai fazer de tudo. E por que que? Porque esse banco tem um nome. É o Banco Tempo. A gente tem exatamente 86.400 segundos no dia. Por que para 86.400 reais a gente daria tudo, cuidaria, dedicaria, faria ótimas decisões? E por que com os 86.400 segundos de tempo que nós temos, a pessoa desperdiça? Então é uma pergunta para deixar aqui. Para encerrar este episódio, né? Porque foi uma pergunta incrível. Muito bom. Meu povo, estou muito feliz aqui. Gente, talvez seja o maior episódio de todos os tempos para falar sobre produtividade. Muito legal. Muito legal. Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira de novo, às 19 horas ao vivo. Eu trago sempre uma pessoa com mente brilhante aqui, sentado nessa cadeira.
Então tô muito feliz que Eu também. você topou, que você veio, Queria entregou muito o ter bolo. vindo. Muito. Que bom, muito obrigado. Ela já falou, mas você se inscreva no canal. Aqui o YouTube, às vezes a gente acha que se inscreveu e não, então vai lá, tenha certeza para chegar outros vídeos para você todas as semanas, ao vivo, para você vir aqui participar. Deixa o like aqui também para esse vídeo chegar para mais pessoas. Pode compartilhar para as pessoas que você acha que poderiam se beneficiar desse vídeo aqui, seja se elas já são produtivas ou não. Sim. Porque a gente entendeu que tem temperamentos, tem coisas aqui muito interessantes para serem avaliadas. Perfeito. Fechou? Então nós nos vemos na próxima semana. Por favor, deixe sua inscrição aqui, porque é difícil fazer episódio todas as semanas. É um trabalho, gente. Parabéns pelo seu projeto. Muito Que obrigado. Deus abençoe muito mais, que você que tenha realmente mentes brilhantes e que chegue para transformar as vidas das pessoas mesmo. Top. Muito obrigado para você. Obrigado Valeu. você, Vivian. Até Tamo semana junto. que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.